Bem-estar animal não é só um capricho, é uma maneira de proporcionar conforto, que por si só já é muito importante, mas é um conceito que vai muito mais além. E o Brasil desenvolveu leis para garantir que os produtores e a agroindústria sigam os padrões estabelecidos mundialmente. São diretrizes que devem ser colocadas em prática em toda a cadeia de produção, tanto de aves como de suínos. Desde a maternidade dos leitões, passando pelas granjas de poedeiras até o abate dos animais. Nós podemos dizer que o bem-estar animal contempla 5 domínios: nutrição, ambiente, saúde, comportamento e reflexos positivos. Nós vamos conhecer cada um desses domínios conversando com o professor Matheus Paranhos, do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Vamos dar uma olhadinha então na vinheta do nosso quadro Momento Bem-Estar Animal antes de receber o Matheus? Vamos lá então. Agora sim, vamos receber então o professor Matheus, que já está aqui com a gente hoje. Muito bom dia para você, professor. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Muito bom dia a você, a toda a equipe aí do Ligados Integrados e também a todos aqueles que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui presente com vocês. Prazer é nosso em te receber aqui, professor. Vamos lá. Antes a gente falava em 5 liberdades do bem-estar animal. Hoje não. Hoje a gente fala em 5 domínios do bem-estar animal. O que é que mudou nesse conceito? Vamos lá. Historicamente, o conceito das 5 liberdades teve um papel muito importante. Foi formulado em 1965, a sua primeira versão, e depois teve uma atualização no ano de 1979. Mas ele tinha ênfase no negativo, né? A ênfase estava sempre em livre de fome, livre de sede, livre de ferimentos e doenças, livre de medo e angústia. E a proposta dos 5 domínios de bem-estar animal, que foi feita em 1994, ela traz uma análise um pouco mais completa. Ela contempla os domínios da nutrição, do ambiente, da saúde, do comportamento e também dos estados mentais. O reflexo na produção é a boa combinação de tudo isso que você vai conseguir um animal mais saudável e, consequentemente, também mais produtivo, né? E essa proposta de 1994 ficou meio ignorada durante algum tempo. A partir do ano 2000, com o crescimento aí do conhecimento na ciência do bem-estar animal, ela começou a ter uma aceitação maior em 2006, com uma ação que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde Animal em Guadalajara, no México, trouxe esse tema para uma discussão internacional e daí ele ganhou muita força e é o que está hoje orientando a maior parte das ações, tanto na pesquisa também como no desenvolvimento da atividade produtiva, para assegurar aos animais boas condições de bem-estar animal em toda a cadeia de produção, né? Desde o nascimento, seja do frango, do leitão, até o abate desses animais. Professor, a gente preparou uma tela aqui, então, uma arte para ilustrar para o pessoal de casa bem direitinho quais são esses 5 domínios do bem-estar animal. Vamos colocar aqui na tela, então, pessoal, para o professor poder comentar. Olha lá, então, nutrição, ambiente, saúde, comportamento e reflexos positivos. Antes da gente falar de cada um deles, eu vou começar ali de trás para frente. Ó. Eu quero saber qual que é a diferença entre comportamento e reflexos positivos. Qual que é a diferença entre estes 2 domínios, professor? Júlio, você me desculpa, tem um equívoco aí. Na verdade, o 5º domínio é estado mental. É como estados um animal mentais, se sente. Sim. Envolve medo, envolve ansiedade, frustração. Hoje é reconhecido no mundo todo que os animais vertebrados, e aí inclui peixes, por exemplo, e alguns invertebrados também, são sencientes, têm capacidade de sentir como nós sentimos, né? E esses estados mentais, eles podem ter origem, por exemplo, a dor pode resultar numa sensação de fraqueza, pode resultar numa sensação de frustração quando você não consegue resolver esse tipo de problema. Então, uma sensação gerando um estado mental, um sentimento negativo. O reflexo produtivo, como eu falei antes, é a combinação da ação de boas práticas de criação e manejo na questão do bem-estar animal, envolvendo todos esses domínios aí. Então, garantindo boas condições de saúde, boas condições de ambiente, boas condições de comportamento
boas condições de nutrição e, obviamente, tudo isso, quando está bem, o animal vai ter uma boa condição também de estado mental. O reflexo produtivo é baseado principalmente em redução de perdas, porque isso tudo torna o sistema mais eficiente, mais produtivo. Nós temos um sistema imune mais funcional, o animal é mais capaz de enfrentar os desafios aí dos micro-organismos que estão presentes no ambiente, ele vai desenvolver melhor por conta disso. Então, taxa de morbidade, taxa de mortalidade é reduzida, encurta ciclo produtivo, né? Você tem, às vezes, um período de alojamento mais curto por conta desses ganhos que eu acabei de dizer. E, óbvio, isso tudo traz uma vantagem econômica importante para o produtor. Menos custo de produção, né? E maior renda, porque também ele vai ter um produto com maior quantidade e melhor qualidade desse produto que ele coloca no mercado. Sim, justamente, o senhor estava nos corrigindo, né? Reflexos positivos, a gente coloca aqui, reflexos positivos / estados mentais, que a gente queria saber uma forma de colocar isso para o pessoal de casa que nunca ouviu falar em bem-estar animal, uma forma que ele se sentisse mais familiarizado com esses conceitos, mas é exatamente isso que o senhor acabou de nos explicar. Aí, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ambiente, a gente está falando então de conforto térmico? Não é só conforto térmico, acústico, no caso dos frangos aí, a cama, tudo que envolve o ambiente do animal, inclusive a própria presença dos trabalhadores, do galponeiro, no caso dos frangos aí, né, dos manejadores dos suínos, que o comportamento deles também é um elemento importante do ambiente. Eu quero deixar claro uma coisa, a tecnologia na criação dos suínos e aves evoluiu muito. Hoje, por exemplo, existem robôs aí em sistemas de produção mais tecnificados que monitoram vários elementos dentro do ambiente, monitora a temperatura, a umidade do ar, monitora a concentração de amônia dentro dos galpões, né, e te dá essa informação em tempo real e com alertas, né, quando você tem uma alta concentração de amônia numa determinada área do galpão, ou uma temperatura também mais elevada, um microclima caracterizando um ambiente que não é bom para as aves dentro do galpão. Isso vai diretamente do robô lá para uma área de controle central, no computador, e as pessoas têm a possibilidade de fazer as adequações imediatamente para resolver o problema. Então, todos esses elementos que eu fiz referência do ambiente são importantes. E agora eu quero destacar uma coisa aqui, né? Principalmente aí na produção de frangos. A apanha de frangos é um momento muito estressante para as aves. E hoje também tem que ter tecnologia, nós desenvolvemos pesquisa aqui, mostrando como isso pode ser feito com eficiência e com menor estresse para as aves, inclusive com ganhos para a empresa frigorífica, porque reduz fraturas de aves, reduz hematomas nas pernas e no peito. Então, nós estamos avançando, tem muita tecnologia aí disponível para facilitar a implementação dessas boas práticas de bem-estar animal na criação de suínos e aves. E aí tem tecnologias também que favorecem até mesmo a conversão alimentar dos animais de uma forma mais saudável, não é mesmo? A gente pode dizer que os aspectos nutrição e saúde andam juntos, professor? Todos eles estão juntos, né? Sim. Vamos pensar nos 4 domínios físicos aí, ambiente, saúde, nutrição e comportamento. Um depende do outro. Se eu tiver, por exemplo, um erro na formulação da minha ração, ou algum elemento ali que se torna não atrativo para o animal, ele vai mudar o comportamento, não vai comer. E, obviamente, isso vai ter um impacto na condição nutricional dele, né? Se eu tiver algum micotoxinas, por exemplo, que é uma questão importante aí na produção de rações, vai afetar a saúde. Então, está tudo interligado, não tem como separar uma coisa da outra. E o comportamento tem um papel importante, porque o animal percebe essas mudanças, né? Vou dar um exemplo fácil aqui. Se aquecer muito o ambiente para frangos e suínos, por exemplo, não estou falando de leitões que precisam de um ambiente mais quentinho, mas um suíno adulto, o que acontece? Diminui a ingestão. Diminuindo a ingestão, você vai ter um reflexo negativo no desempenho. A porca gestante ou a parida não vai dar a quantidade de leite, e a gestante também pode sofrer aí no desenvolvimento dos fetos, tendo leitões já com um baixo desenvolvimento na hora do parto. Então, tudo isso está ligado, viu?
Agora, professor, para encerrar, nós temos uma legislação bem consistente para orientar os produtores, também a agroindústria, a cumprirem com esses 5 domínios do bem-estar animal. Inclusive, nós temos parceiros comerciais, outros países aí que compram a nossa carne, que são muito exigentes quanto ao cumprimento dessa legislação. Eu gostaria de saber em que lugar o Brasil está. Nós temos avançado com essa legislação para o cumprimento dos domínios do bem-estar animal em relação aos outros países produtores e exportadores de carne no mundo? Olha só, vamos lá, vamos analisar isso de uma perspectiva mais prática. Hoje, a pressão comercial aqui dentro do Brasil, principalmente para quem está exportando para países que são mais exigentes e tem uma legislação mais detalhada sobre essa questão, a indústria está se adaptando para atender à exigência desse mercado, desse cliente, né? Então, essa é uma adaptação voluntária em busca de assegurar ou expandir seu mercado. A outra possibilidade é o Brasil, e já existe alguma coisa nesse sentido, formular as suas próprias peças legislativas, né? A gente tem leis, na verdade, as leis que nós temos estão focadas em maus tratos e abusos com os animais. Leis de bem-estar animal nós não temos, nós temos algumas portarias normativas do Ministério da Agricultura relacionadas a isso, né? Que não é exatamente uma lei, certo? Uma peça legislativa de menor efeito. Agora, minha opinião é a seguinte: a indústria pode se adiantar a tudo isso, os produtores, toda a cadeia produtiva pode se adiantar a tudo isso, né? Porque a adoção das boas práticas de bem-estar animal não visa apenas atender o mercado ou respeitar a lei, ela visa dar mais eficiência para o setor, dar mais eficiência para a produção, mais eficiência para a indústria na elaboração dos seus produtos, ou na oferta de produtos carnes, ou, no caso das aves, aí também os ovos, de alta qualidade, entendeu? Com baixo risco aí para a segurança dos alimentos, ou seja, com baixo risco de contaminação, assegurando também maior oferta, que garante segurança alimentar, expandindo mercados para exportação, atendendo essas demandas. Então, eu entendo que o desenvolvimento de leis aqui no Brasil, eu não vejo ele como uma prioridade. Pode até ajudar, mas eu acho que a conscientização, a educação dos produtores, do pessoal que está no campo trabalhando diretamente com os animais, eu acho que é um processo mais eficiente, porque quando eles percebem que essas mudanças são boas, elas vêm para ficar, não muda. Nós temos muitos bons exemplos disso, né? Isso torna, então, essa produção mais sustentável, né? Simplesmente do que, eu estou seguindo a lei. Não, eu estou fazendo porque é bom para os animais, é bom para mim, é bom para o planeta, é bom para os consumidores, é bom para todo mundo. Perfeito, maravilha. Professor Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, compartilhar com a gente todos os seus conhecimentos, a pesquisa sobre bem-estar animal. A gente está de portas abertas sempre para a ciência, para a pesquisa, então espero que venha participar com a gente muitas outras vezes, viu? Muito obrigada, até uma próxima. Até uma próxima, estou sempre à disposição. Um abraço aí a toda a equipe do programa e a quem nos assistiu. Um abraço para vocês aí também da Universidade Estadual Paulista. Até uma próxima. Tchau, tchau.